Queridos irmãos, com alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 24 e o versículo 14, onde está inserido o texto que dá base ao tema desta linda festividade. Enquanto você procura, eu quero aqui expressar a minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele me dá de estar com vocês na abertura deste maravilhoso evento, Congresso de Jovens. Quero louvar ao Senhor pelo dom da vida, por estar neste lugar e pela oportunidade de falar a sua palavra à sua igreja. Estendo a minha gratidão ao pastor Ivanildo Dias pelo convite e pela confiança de estarmos aqui. Digo da minha alegria em revê-lo, assim como a missionária, a irmã Jaqueline Dias, que eu acompanho eles já faz um bocado de ano, e eu lembro de muitas mensagens que eu ouvi de Deus através dela, e esse casal é uma inspiração para mim, de verdade, e eu louvo a Deus pela vida deles. Agradeço o irmão Alisson, que fez todo o contato para que chegássemos até aqui, de maneira que eu estou muito satisfeito e alegre em Deus por esta oportunidade. Vamos ao texto das Sagradas Escrituras, Mateus capítulo 24 e o versículo 14, está escrito: E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Este é o texto escolhido para dar base ao tema do congresso, que é Até que Ele Venha. Esse texto ele está inserido no que nós conhecemos como o Sermão do Monte, um sermão que nasce a partir de uma expressão de orgulho nacionalista dos discípulos, de que quando estava com Jesus no Monte das Oliveiras, olharam para a beleza do templo que Herodes havia reformado, construído. As paredes daquele templo, conta os historiadores, eram belíssimas. Ela era de calcário e banhada com algumas pinceladas de ouro, e o sol, quando ia se pondo, ele batia naquela parede, e os historiadores dizem que havia um reflexo que encantava de tanta beleza. E os discípulos, com um orgulho de ter um templo tão bonito, um monumento tão bonito na sua nação, eles se alegram com aquilo e mostram a Jesus, dizendo que aquilo é uma coisa muito bonita de se ver. E Jesus diz em seguida que daquele templo não ficaria pedra sobre pedra que não viesse a ser derrubada. E isto é um impacto para os discípulos, porque há instantes antes eles estavam admirados, e o seu mestre estava dizendo que agora, ou logo em breve, aquilo tudo viria a ruir. E eles se impactam com aquilo e fazem outra pergunta, e a pergunta é: diga-nos quando isso tudo vai acontecer, que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? E então, a partir desta pergunta, Jesus abre o Sermão do Monte, mostrando uma série de sinais que indicariam a proximidade deste tempo, que hoje é conhecido por nós como o princípio das dores. E ali vai ter, nos próximos versículos do 4 até o versículo 12, vários sinais que se darão como prenúncios de que Jesus está cada dia mais próximo de voltar. E digo-vos que todos os sinais aqui contados
já estão acontecendo ou já aconteceram. No versículo 13, Jesus mostra que, mesmo diante de tanta dor, não é para os discípulos se desesperarem, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, vai ter escape, a igreja vai sobreviver a todos os ataques que vier contra ela, porque a base dela é Cristo, e Ele já garantiu que as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja que está instituída nele. Então, quanto a isso, não se preocupe, a igreja vai triunfar em qualquer circunstância. Dado isso, chegamos no versículo que dá base a esse texto, que é o tema, que é o versículo 14. E isto é também um sinal de que o fim está próximo. Na verdade, é um sinal que, após ser consumado, então, diz a Bíblia, então virá o fim. Esse fim aqui, alguém interpreta como um arrebatamento da igreja, outros interpretam apenas como a segunda vinda em glória de Jesus Cristo. Não vamos nos deter a isso, porque o foco aqui hoje é saber quem está disponível a cooperar na grande comissão, tá certo? Nós vamos aqui ver que Jesus é o exemplo maior de que nós precisamos dar continuidade à obra que ele começou. Primeiro, nós vemos nos versículos anteriores uma série de sinais que preocupam, porque é guerra, é fome, é peste, é filho contra pai, é terremotos em diversos lugares, e a gente sabe que isso, de certa forma, impacta qualquer sociedade, trazendo malefícios. E alguém, quando vê isso, pode dizer: como é que Deus vai permitir um negócio desse se Ele ama as pessoas? Certamente Deus virou as costas ou não se importa mais com a humanidade. Muito pelo contrário, após todos estes sinais, Ele diz que a porta da graça continuará aberta para que todos sejam alcançados. A intenção de Deus é salvar a todo mundo, e por isso não concluirá ou não dará fim ao mundo antes que todos ouçam acerca de Cristo, porque para isto Jesus veio. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2 e no versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não é uma porcentagem da humanidade, não é um grupo específico. A graça revelada em Jesus Cristo é a graça que alcança a todos e é suficiente para salvar a todos. O céu cabe o mundo inteiro, todos os homens poderão habitar ao céu, assim aceitem a Cristo. O sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário não é um sangue que lava metade da humanidade. Ele tem poder para purificar todo o pecado, e o pecado de toda a humanidade. Paulo disse: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem graça de Deus para perdoar o mais vil pecador. Nós não estamos aqui porque queremos aparecer, nós que estamos aqui porque cremos que Jesus continua salvando, que Ele continua lavando no seu sangue precioso e quer lhe incluir no povo que vai morar no céu. E por isso que esse tema é tão importante, porque nós estamos aqui para mostrar esta graça que se revela para alcançar o homem pecador. Pedro disse: vejam que não foi com coisas corruptíveis deste mundo
que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, ou da vossa antiga maneira de viver, que por tradições recebeste de vossos pais, coisas como prata, ouro. Não foi com isto que vocês foram comprados, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, sangue puro, sangue purificador. Você não é um produto, você é aquilo pelo qual Deus enviou o seu Filho para morrer. Alguém pode até não lhe valorizar, mas o seu valor não está no que as pessoas dizem sobre você. O seu valor está revelado na cruz do Calvário. Lá foi a maior declaração de amor, quando Deus se fez homem para vir aqui dizer: eu lhe amo e quero lhe incluir no meu plano. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Esta vinda de Cristo é a revelação da graça de Deus, e Cristo estava ciente do que ele havia vindo fazer aqui. O propósito dele era libertar. Na verdade, Jesus, quando chega em Nazaré, Lucas registra isso no capítulo 4 e versículo 17, que ele entra na sinagoga, abre o livro e é lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Este é o tempo de Deus para a sua vida, jovem. Deus quer lhe fazer profeta hoje. Deus quer lhe levantar hoje. Você não é a geração do amanhã, você é a geração do agora. Como um evangelista que tinha o desejo de alcançar o mundo com a mensagem de Deus, Jesus, ele empreendeu todas as suas forças e disposição para alcançar o máximo de pessoas que ele conseguisse. Quantas vezes nós lemos na Bíblia que Jesus às vezes queria ficar escondidinho, mas alguém o encontrava e ele não deixava ser vencido pelo cansaço, mas atendia a todos que iam a ele. Nós lemos no capítulo 4 do livro de João, do Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus estava saindo da Judeia e ia outra vez para a Galileia. Mas no caminho ele passou em uma cidade chamada Sicar, junto à fonte de Jacó. E a Bíblia diz que ele estava cansado da viagem e parou na fonte enquanto os discípulos foram comprar comida. Mas chegou uma mulher ali, necessitada, carente, a mulher samaritana. E ele poderia talvez ter pensado: eu estou cansado, não vou pregar hoje não vou evangelizar essa pessoa não, porque eu estou cansado. Mas ele tinha convicção de que anunciar o evangelho era a sua missão. Quando ele chega, que vê aquela mulher se aproximando, ele diz: dai-me de beber. E o desenrolar da história vocês conhecem, que termina com uma mulher salva. E não só salva, termina com uma mulher missionária que diz: venham e vejam um homem que nada sabia sobre mim, mas contou toda a minha história. Porventura não é este o Cristo, o Messias aguardado? O testemunho daquela mulher é tão forte que os samaritanos trazem Jesus para dentro da cidade. E quando Jesus prega para eles olham para aquela mulher e diz: já não é pelo que tu dissestes, porque nós mesmo agora o vemos e sabemos que ele é o Cristo, o enviado de Deus. Bendito
Seja o nome do Senhor. Jesus, como exemplo de evangelista, de evangelista pessoal e em massa, ele não tinha tempo ruim para pregar. Ele pregava para um, pregava para dois, pregava para três e também pregava para uma multidão. Há pessoas por aí que só querem os grandes púlpitos para pregar, que só querem os holofotes para aparecer, mas o evangelista que se preza, ele prega para um, ele prega para dois, para três, prega para o homossexual, prega para a prostituta, prega para o desvarido, prega para o pobre, para o necessitado, porque a graça de Deus é poder que levanta o homem pecador, restaura ele e coloca ele no lugar de príncipe. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Em Mateus 9,35 a Bíblia diz que percorria Jesus por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Como evangelista, Jesus cumpriu a sua missão com amor e zelo, demonstrando no poder do Espírito a natureza do evangelho que ele pregava, porque este evangelho é loucura para quem está perecendo, mas disse Paulo em 1 Coríntios 1,18, é poder de Deus para nós que somos salvos. Enquanto alguém diz não entendo, não compreendo, a gente está dando glória a Deus, porque o cego está vendo, o coxo está andando, o caído está se levantando, o doente está sendo curado, o perdido está sendo achado, e a gente canta, louva e glorifica, dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Jesus não precisava, é verdade, ele era rei, filho de Deus, mas para dar o exemplo, ele se fez carne. João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele tinha um compromisso com a graça e com a verdade. Ele não engana. Vocês não estão aqui para serem enganados, como alguém está dizendo por aí que isso aqui é utopia, é ilusão, que nós somos um povo quadrado, retrógrado, que não estamos nos atualizando, que estamos ficando para trás. Mas não, aqui é o povo que está mais à frente do que todos os povos, porque este povo sabe de onde veio, sabe quem é e sabe muito bem para onde vai. O céu é a nossa esperança, nós vamos nos encontrar com Cristo, nós estamos indo para lá. Buda, Maomé, que ele seja lá quem for, vai ficar aqui. A doutrina de Marx vai parar aqui, mas o céu aguarda a igreja triunfante, que muito em breve encontrará Jesus nos ares. Ele trabalha para que nós pudéssemos chegar até Ele. Ele revelou isto aos discípulos após falar sobre a sua missão, a sua morte e ressurreição. Os discípulos provavelmente ficaram abatidos, porque no capítulo 13 de João, Jesus dá algumas notícias que não são muito boas de se ouvir. Jesus diz que um vai trair ele, Jesus diz que outro vai negar ele, Jesus diz que ele vai morrer. E para uma comitiva que estava andando com ele há aproximadamente 3 anos, nenhuma dessas notícias era boa. E é provável que eles tenham se abatido, o coração tenha ficado perturbado. João, quando abre o capítulo 14, ele abre com a fala de Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou-lo teria dito, vou vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estejam também. O interesse de Deus é nos levar
para perto dele. Mas Jesus, como um evangelista e como mestre, querendo que a missão continuasse, então ele treina os seus discípulos. Quando lemos o capítulo 10 de Mateus, a Bíblia diz: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curar toda a enfermidade e todo o mal. No versículo 5, Mateus diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo precai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Jesus não envia ninguém para a batalha despreparado. Ele estava treinando e por isso não permitiu que os discípulos fossem para a ala onde estavam os gentios. Ele diz: vamos começar por casa. Vamos às ovelhas perdidas da casa de Israel. O plano é maior, mas o treinamento tem que ser devagarzinho. Tem gente que começa hoje e quer andar a passos de quem começou há 50 anos. Vá com calma. O evangelho vai ser pregado em todo o mundo. E se Jesus tiver um plano de lhe jogar lá nos confins da terra, ele vai jogar, mas vá com calma. Comece entre o seu povo. Não dá para você querer pregar na África se você não prega em Boa Saúde, se você não prega em Córrego de São Mateus, se você não prega em Lagoa de Pedra. Não dá para querer ir para fora do Brasil se a cidade que você mora não lhe conhece como evangelista. Até que ele volte, mas comece por aqui. Comece pela escola, comece pelos amigos, comece pelas redes sociais, mas não para. E se de repente Deus tem um plano de te colocar dentro de um avião e te jogar lá na África, ele vai criar um caminho, vai abrir as portas, vai fazer alguém sentir no coração, seu chamado vai ser revelado e ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Mas comece, treine. Como é que a gente treina, Evandro? Evangelismo. Você já imaginou Boa Saúde com um batalhão de jovens desse? Não é evangelização num domingo à tarde? Até que ele volte. Até que ele volte. Até que ele venha. Deus conta com vocês. Quando eu estava orando para estar aqui, nos primeiros dias que eu recebi o convite, eu disse: Deus, o que é que o Senhor quer que eu diga ali? E uma das coisas que Deus me disse foi que dentre vocês iria levantar uma geração de continuidade. Tem alguém preocupado porque os pastores estão envelhecendo, os missionários estão chegando à idade, mas o mundo ainda precisa ser evangelizado, ainda tem alma para alcançar. E alguém olha para a nossa juventude e diz: eles não vão dar para isso. Mas eu vim aqui com graça e autoridade de Deus para dizer que há uma geração que vai dar continuidade, sim, no poder, na unção, na capacidade que o Espírito Santo vai conferir à igreja. Você que sente a chama arder no seu coração, não deixe que nada apague ela, porque você é que vai dar continuidade. Deus tem sim no meio de vós pastores, Deus tem sim no meio de vós missionários, Deus tem sim no meio de vós futuras dirigentes de círculo de oração, que prezem a oração de verdade, que valorize a intercessão, que conheçam o céu por dentro
e que recebam os comandos de Deus e os execute conforme a sua direção. Vou aqui dizer a vocês que ele ainda não veio, e como a vinda dele em parte está condicionada à evangelização global, é porque a missão não está acabada. A evangelização não é uma tarefa do governo, não é uma tarefa das entidades, nem tampouco dos anjos. Pelo menos a Bíblia só revela umas 3 vezes que os anjos pregaram na Bíblia. Primeiro pregaram que Jesus viria, depois eles pregaram que ele voltaria, e aí a gente vai ver outras vezes, mas pouquíssimas. Isto é porque a missão de pregar não é dos anjos, é nossa. É nossa. 2000 anos se passaram que a grande comissão, ou seja, a grande ordem foi dada, e a missão ainda não está acabada, ainda não está concluída. E talvez alguém pense: Evandro, mas nós estamos vivendo no século da informação, onde as tecnologias estão bastante avançadas, onde há muito recurso tecnológico, financeiro. Veja, essa igreja aqui, há 50 anos atrás não era desse jeito, mas hoje a gente recebeu uma boa notícia, que a partir de amanhã vocês estarão sentados em cadeiras acolchoadas. Veja, é muito avanço, verdade. E talvez alguém pense que com isso a tarefa se torne fácil, mas não está não. Eu estava pesquisando o cenário e é preocupante. Vocês sabiam que existe mais de 7.000 povos não alcançados? Vocês sabiam que 90% das pessoas entre os povos não alcançados nunca foram evangelizados ou nunca encontraram um cristão na vida? Sabia que desses 7.000 povos alcançados, 90% deles vivem em situação de pobreza? Quer enricar, jovem? Peça a Deus para enricar, mas só peça a Ele para enricar se for para investir na obra dEle. Tem alguém precisando, e os tesouros de Deus estarão nas suas mãos. Aproximadamente 80% dos povos não alcançados estão localizados em países onde há restrições moderadas e severas ao trabalho missionário. E eu estou falando para alguém que entende do que eu estou dizendo. Nossa irmã Jaqueline Dias, eu já tive o privilégio de ouvi-la contando sobre a dificuldade que enfrentou para pregar a um povo quando esteve no Butão, sobre o quanto que teve que percorrer, porque era meio que escondido, isto por causa da perseguição. Então 80% dos povos não alcançados estão localizados em países onde há restrições moderadas, mas também severas ao cristianismo. E aí tem alguém dizendo: até que ele volte, eu vou ter o carro do ano. Até que ele volte, eu vou ter a melhor casa. E não tem nenhum problema com isso. Deus abençoa mesmo, certo? Eu não estou aqui pregando dizendo que Deus não dá bênção, Ele abençoa mesmo. Mas que bom seria se as nossas motivações das bênçãos estivessem alinhadas ao propósito de alcançar as almas para Cristo. Hoje eu poderia ter dito que não viria. Meu chefe chegou e disse: Evandro, eu vou precisar que você fique até mais tarde. Mas eu tive que olhar para ele e disse: não, meu expediente hoje é até as 4. Depois das 4 eu estou com um compromisso, e não é com o reino daqui, é com o reino de lá. Não posso ficar. E a obra daqui fica para amanhã, mas a de Deus tem urgência. É hoje, é agora. Eu preciso ir. Entre esses povos não alcançados, nós temos o desafio das religiões predominantes, que é o islamismo em constante crescimento. Uma religião que se opõe diretamente ao cristianismo. Homens que fazem atrocidades aos cristãos, e eles estão crescendo.
As estatísticas, as projeções mostram que em 2050 eles serão tantos quanto nós cristãos. E eu estou mostrando isso aqui a vocês, que é para vocês e eu entendermos a urgência de alcançarmos aquele vizinho que a gente passa e não dá nem bom dia. Aquele jovem que senta do nosso lado na escola e que a gente conversa de tudo com ele, menos sobre Cristo. A criança que você vê todo dia, que está sendo inchada, enxertada tantas coisas nela, através do celular, das mídias sociais, e nós não temos coragem de falar numa linguagem mais baixa acerca de Cristo para aquela criança, porque estamos esperando ela crescer para depois pregarmos para ela. Não faça isso, a obra é urgente, o chamado de Deus é para agora. Ele quer lhe levantar hoje, não é amanhã. Ele lhe chama nesse exato momento. Faça um compromisso com Ele de não deixar ninguém passar pela sua vida sem que ela saiba que Cristo é o seu Salvador. Além do islamismo, nós temos o hinduísmo, o budismo e uma boa parcela da população que hoje já se declara ateia. E eles estão cheios de argumentos para defender o ateísmo deles. Mas que a gente possa se armar em Deus, com as armas que o Espírito Santo concede, para mostrarmos a razão da nossa esperança. E dizer: creio porque por isso e por isso. Creio porque Ele veio, porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, mas a morte não segurou Ele. Ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Se você for lá, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado, e de lá Ele governa todas as coisas. E talvez ele diga: então eu não creio. Aí você diz: mas eu continuo crendo. Porque a descrença de alguém não pode atingir a nossa crença. Eu não devo deixar de crer porque um professor que passou 10 anos numa faculdade estudando vem dizer que Deus não existe. Ele nunca nem falou com Deus, não teve nenhuma experiência com Deus. Vai querer dizer a mim, que nasci no Evangelho, que vi Jesus curar, batizar, salvar, redimir, transformar, que Deus não existe? Ele nunca experimentou a graça, não tem autoridade. Ele tem autoridade de falar de português, matemática, ciência, biologia, mas de Bíblia quem tem autoridade para falar é o crente lavado e redimido no sangue de Jesus Cristo. Quem aqui gosta de português? Quem aqui gosta de outro idioma? Vou dizer uma coisa aqui a vocês. Existe pelo menos 2.000 línguas que não tem nenhuma porção da mensagem bíblica traduzida para o seu idioma ou dialeto. De repente Deus pode estar querendo levantar alguém aqui que vai estudar fonética e pegar o texto e dizer: eu vou traduzir, só vai chegar um capítulo, mas vai ser eu que vou traduzir. Quem aqui gosta de Libras? Tem 70 milhões de surdos que compõem um dos povos não alcançados, e eles precisam ouvir. Estude Libras para alcançar os surdos com a mensagem do Evangelho através dos sinais. Estudem. Temos um desafio gigantesco do alto índice de autismo. As nossas crianças não conseguem se concentrar e nós precisamos pedir estratégia a Deus de como atraí-las para o Evangelho. A missão é urgente, jovens, não brinquem. Tem muita coisa para a gente fazer.
Nós temos muito recurso, mas tem muita coisa para nós fazermos. Essas informações que eu trago para vocês, elas foram retiradas do site das Missões Mundiais do ano de 2023. Depois você pode pesquisar. O nosso dever até que Ele venha, disse Jesus em Lucas 10:2. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem para o Senhor da seara e peça que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos, para a sua seara. Tem muita coisa, jovem, para eu e você fazer. E tem pouca gente para abraçar essa causa. Mas se hoje ele pudesse gritar aqui, eu creio que seria ouvido a mesma voz que Isaías ouviu lá quando teve a visão do Deus assentado sobre o trono, quando aquela voz bradou e disse: a quem enviarei? A quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Será que você pode dizer nesta noite: eis-me aqui? Será que você pode nessa noite dizer: o Senhor conta comigo, Pai? Conta comigo. Talvez alguém esteja dizendo: mas eu não tenho essas habilidades necessárias. Eu não consigo, eu não dou conta de tudo isso. É muito para mim. Eu só sei falar um pouquinho. Deus vai usar esse pouquinho que você sabe falar. Mas eu não sou de me apresentar, eu não sei nem pegar no microfone. Mas você comparece de joelho na madrugada em oração, e é isso que Deus vai usar. Você pode estar dizendo: mas eu tenho medo de ir para outro local, de repente Deus me mandar. Não se preocupe, porque se Ele mandar, Ele vai lhe dar condições de ir, Ele vai abrir as portas, Ele vai lhe dar coragem. Mas você vai, assim esteja disponível para ir. Nós não podemos de maneira nenhuma relaxar na missão que Jesus ordenou em Mateus 28:19, quando disse: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos, jovens, desenvolver melhor a nossa capacidade de evangelizar pessoas. Eu digo nós, porque às vezes até eu me sinto inibido. Parece que algo quer nos travar. Às vezes estamos rodeados de tantas pessoas e conversamos sobre tantos assuntos, e fugimos quando o assunto é Cristo. Mas que nesta noite o Espírito Santo continue a nos revestir, a nos dar graça, para jamais nos inibirmos de falar sobre Jesus. No período em que o mundo aí comemora a Semana Santa, eu estava no escritório que eu trabalho. Hoje a gente trabalha com cerca de 80 pessoas, entre administrativo e operacional. E o nosso gerente mandou fazer um momento para entregar uns doces aos colaboradores. E antes de irmos para este evento, ele se dirigiu a mim e disse assim: vocês não celebram a Semana Santa, não? Eu disse: não como as pessoas celebram por aí, mas nós cremos na verdade que o fundo, aí o pano de fundo da Semana Santa fala. Nós cremos que Jesus morreu, nós cremos que Ele ressuscitou, nós cremos sobre isso. E a nossa igreja faz um culto todo mês chamado Santa Ceia, para celebrar este acontecimento em memória de Cristo. Aí ele disse: é mesmo? Eu disse: ele disse: você tem coragem de dizer isso para as pessoas?
Aí eu disse: tenho. Quando chegamos lá, eu não fui falar do culto de Santa Ceia, não. Eu fui falar foi de Jesus. Eu disse: olhe, este Jesus que vocês estão dizendo que ele morreu e ressuscitou, é verdade mesmo. Vou dizer agora, ele não morreu para fazer espetáculo, não. Ele morreu porque eu e vocês era pecador, e ele quer salvar vocês. Abri a Bíblia, mostrei a mensagem do Evangelho. Quando de fé eu olhei, tinha gente chorando. Depois alguém veio me dizer que se arrepiou enquanto eu falava. Não perca a oportunidade, fale de Jesus até que ele volte. Mas Evandro, como é que a gente vai fazer isso? No poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Até que ele venha, a gente precisa viver no poder do Espírito Santo. Jesus em Atos 1:8 disse: mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Até que ele venha, vai ter gente pregando aqui. Até que ele venha, vai ter gente pregando no campo de Parnamirim. Até que ele venha, vai ter gente pregando no Rio Grande do Norte. Até que ele venha, vai ter gente pregando no Brasil e nas demais nações. Até que ele venha. E sabe quem é que vai pregar? Eu, você. É nós. É os que ele salvar através de nós. E para isso, nós precisamos sermos impulsionados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Até que ele venha, você está na mira dele. Até que ele venha, ele vai continuar lhe entregando recursos. Ele não chama ninguém e envia despreparado. Lembra da parábola dos talentos? Ele foi, mas a um deu 5, a outro deu 2, e o que menos recebeu, recebeu 1, e dava para fazer muita coisa. Não enterre o que Deus lhe deu. Não espere para o seu filho fazer, faça você. A missão do seu filho será outra, em outro momento, mas agora é você, jovem. É você que Deus quer levantar hoje. É você que Deus vai dizer, vai falar na sua boca e dizer para o caído: se levante. É você que com uma simples mensagem no Instagram, no Facebook, em qualquer outra rede social poderá levantar um caído, impedir um suicídio. É você. Tem jovens que postam tudo, mas nunca postam versículos. Que isso mude hoje. Que nossas redes sociais sejam instrumentos para ajudar a missão ser concluída. Um versículo postado no status poderá mudar a vida de alguém, e esta responsabilidade está nas suas mãos. Nós não somos a geração que vai ficar para trás. Não seremos aqueles esquecidos. Não seremos a geração que alguém vai olhar e vai dizer: mas aquela geração não saiu ninguém para dar continuidade. Pelo contrário, aqui tem uma geração comprometida. Tem uma geração que Satanás está doido para tragar. Tem sim. E é por isso que ele tem enfiado tanta coisa na mente de alguns jovens. Mas aqui está uma geração também que se levantará para dizer: na minha mente não, Satanás. A minha mente já tem um destino, já tem um pensar, já tem uma filosofia. E não é daqui da terra, é lá de cima. O meu pensamento é Cristo, eu vivo por Ele, eu amo Ele, eu sirvo a Ele, eu dou glória a Ele. E a
até que Ele venha, eu vou ser um cooperador na sua obra. Aqui tem vasos que Deus vai usar para a glória do nome dEle. Alguém saberá lá na frente, dizendo: naquela noite Deus disse que ia levantar alguém daqui, e vai mesmo, porque Ele trouxe gente para cá. E eu vou dizer isso, que o Senhor me disse ontem, e eu lembrei agora novamente. Ontem, enquanto eu orava, Jesus é amanhã, e aqueles jovens estarão lá. E Deus me disse: diga àquela igreja que eu trouxe um casal missionário com tochas para incendiar coração de jovens neste lugar. Seu desejo de ver jovens aqui incendiados pelo ardor missionário, seus olhos verão. Seus olhos verão coisas extraordinárias neste lugar. Alguém pode ter dito: eu não entendo como foi que eles foram parar ali. Falei como a nasce, anderei baixou, brecanácia. Era porque ele tinha muito coração aqui e vos trouxe como tochas. Tochas que acenderão outros pavios aqui. Verão gente se levantar aqui, alguém que ninguém dava nada, mas Deus vai fazer algo novo. Ei, baixou, brecama, navalabachui, deleba, candalarabahássia. Deus vai fazer algo novo nesta cidade, que outrora nem aparecia nos noticiários, mas vai aparecer, porque terão corações incendiados pelo ardor missionário, pelo desejo de fazer Cristo conhecido entre as nações. Que Deus nos abençoe.